Nós temos aqui a agradecer à Sociedade Teosófica no Brasil pela oportunidade dessa palestra e também pela editora Teosófica, que tornou possível a publicação da obra Yoga Sutra como Ciência do Autoconhecimento, que estamos agora por lançar em forma de livro, embora a tese em si já esteja no repositório da Universidade Federal de Juiz de Fora há quase 2 anos. Ela foi justamente defendida em 30 de julho de 2021. Então, eu gostaria de dedicar essa palestra ao meu pai, que não pôde vir a essa exposição, porque ele faleceu em 15 de junho de 2021. E claro que eu gostaria de poder oferecer a ele, antes de mais nada, mas quis a natureza que ele tivesse o seu momento de descanso aos seus 90 anos. Fica assim como está dentro do próprio texto, em memória, a homenagem a Lauro Lindemann, meu pai. O ponto em questão, eu suponho, aqui a maioria saiba, mas cabe a mim talvez repetir, que a palavra yoga vem do sânscrito yud, um radical, que quer dizer unir. Nós temos ainda do indo-europeu algumas influências que chegaram pelas línguas latinas, como palavras como cônjuge, palavras como jugo, que vêm do mesmo radical. Por exemplo, aquele que emparelha os 2 bois no carro. Né? Então, esse sentido de jungir, esse sentido de unir, está subentendido. A palavra yoga pode ser assim traduzida como união. E ela simboliza a união do nosso ser, seja nos integrando com a nossa própria essência, seja nos unindo ao ser maior do universo. Então, na expressão mais tradicional, a união de Atma com Paramatma, ou do espírito com o universal, com o Supremo, certo? A ideia de uma dissolução dos obstáculos ou da solidão, uma libertação de todas as causas da miséria que o próprio Yoga Sutra considera estar enraizado na ignorância. Minha filha gosta muito, a minha frase predileta, que é atribuída também a Platão, que a ignorância é a causa do mal. Então, antes de adentrar em aspectos que poderiam ser muito técnicos, vamos a um aspecto mais vivencial. É uma homenagem também ao pensamento de Jiddu Krishnamurti, que nos seus últimos livros insistia também com a questão do tempo psicológico ser distinta do tempo cronológico. Então, o tempo cronológico, eu suponho que vocês saibam, é aquele que está no nosso relógio, ou a divisão do tempo entre o sol nascer e o sol se pôr, geralmente dividido em 12 horas. Mas o tempo psicológico, ele depende da nossa ansiedade, como o nosso quadro está tentando demonstrar, a expectativa de um resultado. O exemplo clássico é o indivíduo estar na fila do banco, se bem que agora tudo é online, etc. Mas algumas coisas, infelizmente, a gente ainda tem que ir para a fila do banco. Não é verdade? Aí parece que 1 minuto ou 15 minutos viraram já 15 horas, o sujeito começa a querer brigar com
o caixa, depois com o gerente, principalmente se ele estiver com fome, perto da hora do almoço. Aí aqueles minutos contam de uma forma diferente que os do relógio, se me faço claro. Agora, quando o sujeito está nos braços da amada, o sol nasce, ele nem nota, né? Porque aí funciona ao contrário, aí parece que como? Não é possível, já é tal hora. Então o tempo conta em favor ou contra da expectativa emocional, ou de resultado, ou de recompensa, de atingir uma meta. É completamente diferente do tempo cronológico, que eu suponho que seja isento dessa projeção de emoções. Então, compreender que o corpo vive, o nosso corpo físico vive nessa linha do tempo cronológico, que eu digo ser do relógio, e que a mente vive na dimensão da ansiedade ou da busca de resultado ou recompensa, então num tempo psicológico ou movido pelo desejo, aqui nós usamos a palavra apego, é a chave da compreensão do que o yoga quer significar para nós, que a consciência que observa o processo, ela está vendo através da lente da mente. Então ela não consegue ver os fatos como eles são, com objetividade, as coisas como elas são. Nós vemos as coisas segundo o colorido da lente. Não é? Eu quero fazer também minha pequena homenagem à doutora Radha Burnier, nossa anterior presidente mundial da sociedade, com a qual aprendi muito. E devo dizer, como ela dizia, que para limpar os óculos é preciso ter outro par de óculos. Porque quando se tira os óculos não se vê mais a sujeira. Então, para poder lavar os óculos, eu precisava ter outro par de óculos, de modo que com um limpo eu consigo botar, se os dois estiverem sujos também não sei se há a solução para o problema. Então nós temos uma dificuldade de limpar nós mesmos, de nos auto-observar, de nos purificar, ou o nome que vocês queiram dar a essa tentativa de conquistar uma certa imparcialidade, uma ausência de paixão naquilo que está sendo observado. Outro exemplo que eu gosto de usar é o da onda, num lago aparentemente tranquilo, quando reflete uma rosa, quem sabe à sua margem. Então, vocês sabem, o espelho côncavo aumenta a imagem refletida e o convexo diminui, coisa aí que os vestibulandos têm na ponta da língua. Então isso não é um problema grave na primeira fila. Mas não é incomum que as moças tenham espelhos côncavos para tirar as sobrancelhas. Outro dia eu entrei num hotel lá que tinha nossa senhora, nunca me vi tão fundo dentro de um espelho, tinha uma coisa, puxava assim, voltava, tinha um braço, e botava o ângulo, e eu sei de pessoas que não se olham nessas coisas para não ver, então não vou entrar aqui no mérito, mas os espelhos côncavos aumentam a imagem refletida. Os garotos, no meu tempo, não sei se a moda continua, gostavam de botar espelhos convexos no retrovisor para poder ver todas as meninas, aí já pega uma esfera maior, como a bola de Natal, que reflete muito mais, às vezes, a sala inteira numa bolinha. Certo? Então, o espelho, volto a dizer, convexo, ele diminui a imagem refletida e o côncavo aumenta. Quando a onda vem, vocês notam que a onda é um espelho convexo côncavo. Ela é côncava de um lado, convexa do outro, certo? Então, se eu enxergar a rosa pelo lado côncavo, a rosa não é culpada de nós estarmos deformando a observação. Mas daqui a pouco eu vejo só a corola, tudo é cor-de-rosa, o sujeito está apaixonado, etc. Os espinhos desaparecem. A onda caminha um pouquinho, daqui a pouco tudo é cinzento, o amor acabou, não há mais sentido na vida, só aparecem os espinhos.
A rosa desapareceu. Mas a rosa em si, pobrezinha, ela é inocente das deformações emocionais da nossa observação. Então, não por acaso, os antigos costumavam simbolizar a água como sendo elemento emocional, associavam também as lágrimas, etc. A terra era o sólido, a água o emocional, o ar o mental, também os ventos mudam a toda hora, como sugere a mudança do pensamento, difícil de segurar a mente, esse é um dos problemas do yoga, é a concentração, é isso que nós estamos tratando aqui. Por quê? Porque o ser está querendo observar as coisas, mas a mente não está deixando, seja porque ela está baseado em algum prazer experimentado no passado, se projetando no futuro com a imaginação, né? Vocês percebem que o passado já era, né? É memória. Portanto, nós chamamos aqui virtual. E que o futuro ainda não é. Portanto, é imaginação. De novo, é uma construção da mente, é virtual. Qual é a única coisa presente? A única coisa que é real é o momento presente. Não está nem na imaginação, nem na memória. Difícil botar a mente nesse ponto onde converge todo o significado da vida. E toda vez que ao querer repetir um prazer eu projeto desejo, ou querendo fugir da dor eu projeto medo, eu não estou na realidade, eu me afastei do real e entrei no mundo virtual. E a mente tem um jogo incessante. Krishnamurti insiste também que não há como separar o medo do desejo, né? Se eu desejo muito passar no vestibular, parece que eu estou um pouco desatualizado, deve ser o Enem. No meu tempo era um pouco diferente. Aí a pessoa tem medo de rodar, de não passar. Então, o querer está ligado a um medo. O desejo e o medo vêm juntos. Se eu tenho medo da morte, é porque eu desejo viver. Por outro lado, não teria medo da morte. Certo? Então, eu gostaria de enfatizar esse aspecto e fazer uma breve leitura à página 18 da nossa introdução, quando é dito pelo próprio Patanjali, que compilou o Yoga pela primeira vez, daí o título da obra, Yoga Sutra, é um livro que ele compilou há uns 2.300 ou 2.600 anos atrás. Nesse intervalo há uma discussão entre os autores, não vamos trazer discussões acadêmicas para cá, mas sim que ele disse, isso vocês podem encontrar em algumas páginas no livro, também podem pular essa página se não quiserem perder tempo com isso. O vidente ou o ser é pura consciência, mas apesar de puro, parece ver através da mente. Então é isso que eu estou tentando explicar, que o ser que observa, a consciência, o purusha, chamado pelos cristãos de pneuma, vejam que aqui eu evito ficar só em termos sânscritos. Então nós temos a divisão trina de São Paulo, espírito, alma e corpo. Ou em grego, pneuma, psique e soma. Certo? A filosofia mais antiga da Índia, chamada Samkhya, chama o espírito de purusha. Mas alguns quereriam interpretar, então, o corpo, a matéria, como prakriti, que é o seu antagônico ou complementar. Essa foi uma das questões que preocupou a nossa revisora, a dona Zeneida, a quem devo muito os agradecimentos pelo acompanhamento final da obra. Mas prakriti não é só a matéria, também envolve a emoção, o desejo, também envolve o pensamento. Tudo que sofre variação está dentro do reino de prakriti. Por isso nós preferimos chamar, às vezes, de natureza material, sem especificar tão exatamente o que significa prakriti, porque não tem uma correlação exata, até onde me ocorra, com o pensamento ocidental. Ou, se vocês quiserem, seria a união da mente com o corpo.
Aí sim, nós estaríamos talvez no Kamamanas, aí nós estamos na linguagem oriental de novo, nos referindo a algo semelhante à Prakriti. Certo? Vou ler de novo. O vidente ou o ser é pura consciência. Se vocês quiserem, é pura luz. Nós somos estrelas de luz. Fica bonito assim? Mas parece, apesar de puro, parece ver através da mente. Então, se os óculos estiverem sujos, a gente não consegue ver direito o que está supostamente observando. Fica clara essa dificuldade? Então, todo o esforço do yoga é, de certa forma, trazer a consciência a usar o corpo como um espelho para conhecer a si mesma. Isso se chama autoconhecimento. Mas o autoconhecimento não é mero conhecimento da mente, como poderia, no âmbito psicológico, se imaginar. Não que não seja também, mas não se restringe, porque é transcendente à própria mente. É conhecer a própria consciência que observa a mente. Me faço claro, assim começa a introdução do livro. Se nós não definirmos bem o que é o Yoga Sutra e o que é o autoconhecimento, o próprio título do livro não faz sentido. É fácil conhecer a si mesmo? É isso que eu estou tentando demonstrar que não é tão fácil. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Quando a minha filha era menor até que a Heleninha, que é a presença mais ilustre aqui entre nós, não sabia ainda cortar as unhas. Estava a família reunida assistindo TV e, de repente, a mãe estava cortando as unhas da criança. E a criança toda distraída, assistindo lá o filminho, nem me lembro mais claro o que era. O que me chamou a atenção é que daqui a pouco a Sofia disse, ai, 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 me machucou. Então, nesse momento que aparece a palavra me ou eu, aí nós descobrimos que enquanto está cortando aquela parte da unha que é insensível, o eu não aparece. Ou quando está cortando o cabelo, esse é um problema que eu já tenho mais resolvido, mas enfim, cada um tem os seus problemas, eu já estou na área da solução. Aí eu perguntei lá para o meu cabeleireiro, eu fiz umas perguntas que causaram problema lá. Uma vez eu não consegui entender por que chamavam de unissex se tinha 2 sexos lá dentro sendo atendido. Eu perguntei por que não é bissexual, deu uma confusão horrível. Não entendo por que esse problema. São 2 sexos que estão sendo atendidos lá no cabeleireiro, está certo? Vocês me desculpem a minha ignorância. Mas aí, no meio da confusão toda, eu perguntei, alguém dá importância para esses cabelos aqui e tal? Porque passava a faxineira, levava tudo para fora no lixo, certo? E antes, meu Deus, porque o troço era justamente, sei lá como é que chama, mas do outro lado da estante as moçoilas estavam sendo atendidas. Tinha uns troços meio esquisitos que eu via antes, entre os shampoos da estante, a gente via uns vislumbres assim, umas coisas de alumínio na cabeça e ligava até um alarme lá no despertador. Peraí que eu tenho que atender fulano, ele corta, passava... interrompia o corte do meu cabelo para salvar um incêndio lá que estava acontecendo. Tinha chegado no horário, não sei das quantas, disso, daquilo. Eu ouvia reclamações, não, porque a raiz está diferente do tom que o senhor não sei o quê. O cara tinha que ser um Van Gogh para acertar todos aqueles degradês de tom e sobretom. Eu digo, meu Deus, isso deve ser uma obra de arte, com palheta e tudo. E depois eu vi a faxineira levando tudo para o lixo. Eu digo, mas levam uma tarde para pintar aquilo e vai para o lixo depois? Vocês entendem isso? É que o cabelo e a unha, que vem com francesinha, isso e aquilo, não tem nenhum valor se não está ligado ao eu. A única senhora que ele me confessou que levava o cabelo para casa, disse que tinha medo que fizessem algum tipo de feitiçaria com o cabelo. Então ela guardava todos os fios que ela cortava.
Com exceção dessa que levava o saquinho, ninguém mais estava a fim de dar importância para o cabelo que tinha sido cortado. Tá? Eu estou perguntando a vocês onde é que o eu começa e onde é que o eu termina. O eu é cabelo? O eu é unha? O eu é ruga? O eu é botox? O eu é silicone? Onde é que está o eu? Muito engraçado. Nada é mais profundo que o eu. Só que as pessoas têm muita dificuldade com essa pergunta. Quem é o eu? Quem sou eu? Eu sou o cabelo? Eu sou as unhas? Eu sou a roupa que eu estou vestindo? Vai tudo para a sepultura. E aí depende se vocês querem cremar ou entregar para os vermes. São duas opções. Mas esse corpo não vai resistir. Então, descobrir quem é o eu é uma questão essencial para a felicidade. E não é tão simples descobrir quem é o eu, porque em geral nós só sentimos o eu quando dói. Aí, a moça aqui pulou, me machucou. Opa, aí é onde entrou prazer e dor. Vocês estão vendo essa abordagem aqui? Onde entrou prazer e dor, aí aparece o ego, que acumula as experiências de prazer e dor na memória. É um falso ser, é um falso eu, é um eu superficial, porque nós não conhecemos o verdadeiro eu, chamado então essa ignorância avidya, é que surge todo sofrimento, porque nós criamos um falso eu para substituí-lo. Segundo Jung, todo o sofrimento, as neuroses são sofrimento substitutivo, na medida em que se fugiu do sofrimento real. Então nós buscamos um falso eu para substituir a uma coisa postiça. Né? No Rio de Janeiro, outro dia, eu vi uma prótese de personalidade. Tinha um sujeito, um carrão preto. A gente não via quem estava lá dentro, porque era tudo assim, aquele vidro fumê, tudo cromado. No que girou ali, apareceu o sinal verde, o cara deixou, acho, metade do pneu ali já na arrancada. Deu uma guinada e foi estacionar 15 metros na frente. Eu não sei para quê, todo aquele desespero. Se ele estacionou, sim, ou ele achava que iam tomar a vaga dele, não sei. Estacionou, ainda deu para ver, saiu um personagem bem baixinho lá de dentro. Então, quando nós chamamos prótese de personalidade, é porque o carro está substituindo o que ele gostaria de ser, mas não foi, sei lá qual é o problema. E sempre aparece uma Maria Gasolina que se apaixona pelo carro. Eu não vou entrar nesses méritos. Mas eu estou querendo explicar para vocês que o eu é uma imagem. Descobrir quem é o verdadeiro ser é o objetivo do yoga. E enquanto nós não descobrirmos quem somos, a felicidade pode escorregar entre os nossos dedos. E é um sentimento extremamente difícil de definir. Na verdade, é um conceito mental extremamente abstrato. Se vocês tentarem definir o que é o eu, vocês vão ter dificuldade. Vamos supor que fosse uma seleção de doutorado, entregam uma folha em branco, uma caneta, e dizem, descreva o eu. Pode dissertar livremente a respeito. Vai dar problema. É um tema difícil de abordar. Então, o título da obra é bastante abstrato. Seja pela antiguidade do texto, seja pela profundidade. E porque o que a meditação visa, e o Raja Yoga, que é o nome dessa técnica, desse método, se eu posso assim chamar, porque deu isso também em discussão, eu quis dizer que o yoga era um método experimental, mas parece que a palavra ou a expressão método experimental na nossa época foi apropriada pela ciência. Aí eu propus que o Yoga Sutra fosse a base de uma
religião científica também deu problema, porque se consideram duas coisas incompatíveis na universidade. Mas justamente o que o livro propõe é um método que leve a mente a conhecer com imparcialidade e profundidade as coisas. Então, talvez vocês saibam, tá, que o Yoga de Patanjali tem 8 passos, ou melhor, chamados membros. 5 são chamados externos e 3 são chamados internos. Então, os primeiros são chamados Bahiranga e os segundos Antaranga. A minha mãe reclamou que tinha muito sânscrito na minha exposição de ontem, que o livro foi, de certa forma, pré-lançado ontem, online. Mas aí ninguém levou o livro para casa. A vantagem hoje é que dá para levar o livro para casa. Essa é uma diferença que talvez para alguns não seja muito substanciosa. Para mim, 390 páginas tem substância. Tá? Então, o que eu gostaria de dizer, em essência, é que sem descobrir quem é o eu, nós não podemos ter uma felicidade duradoura. Nós vamos ter uma felicidade relativa enquanto nós estivermos no prazer e sem os nossos apegos serem chocados pelas circunstâncias. Se não houver ansiedade. Mas toda vez que a mente for ao futuro e projetar expectativa, ela cria ansiedade. Toda vez que a mente for para o passado, se comparar com o que foi ou com um momento que quer viver de novo e não consegue, aí ela pode gerar depressão. Vocês sabiam que, segundo as estatísticas, os maiores males do século XXI são a ansiedade e a depressão? Temos lá um psiquiatra para nos auxiliar depois na sessão de perguntas e vai me dizer se estamos exagerando ou não. Como é que a mente se livra da ansiedade e da depressão? Talvez se eu tivesse posto esse nome na tese, tivesse mais gente. Aí teria que botar um ônibus de 2 andares para vir para cá, etc. e tal. Mas não é o nosso objetivo. E sim, produzir uma reflexão de qual é a causa do sofrimento humano. Vou voltar ao ponto. Segundo Patanjali, a causa do mal é a ignorância. A causa do sofrimento é a ignorância. Que tipo de ignorância é esta? A ignorância a respeito do eu, a falta de autoconhecimento. Então isso dizia Shankara, Buda, Krishna, Patanjali e também Platão no seu diálogo Protágoras. Como ele era um neoplatônico, podemos estender o raciocínio também a Pitágoras e os grandes santos e sábios do passado estão convergindo no mesmo ponto. Se vocês aceitarem, talvez, interpretar a frase muito tradicionalmente relacionada a um evangelho canônico, portanto ao próprio Cristo, aí podemos ou não aceitar o aspecto histórico de que ele teria dito: conhecereis a verdade vos libertará, em João 8,32. A falta de um conhecimento da verdade é o quê? Ignorância. Então, é a ignorância que leva à escravidão, à matéria, à identificação com o corpo, a todos os sofrimentos materiais. Suponho, não sei, me arrisco, propus isso em nota de rodapé, agora nesse texto eu botei no texto mesmo, porque queriam tirar fora. Essas coisas acadêmicas são complicadas, tiraram todo um capítulo final, nós repusemos. Então, se vocês quiserem, poderão julgar se o acréscimo vale a pena, porque estão em negrito as partes que foram reacrescentadas. E a parte aprovada está em letra comum no texto. Então, vocês mesmos podem fazer. Eu deixo ao leitor, né? Isso é a última frase da nossa contracapa ou quarta capa. Fica o leitor, assim, convidado a considerar por si mesmo se lhes parecem importantes tais acréscimos
tanto corroborativos quanto práticos, para a sua meditação, reflexão e prática diária, bem como para uma vida saudável e mais plena de significado, harmonia, paz e felicidade. Um exercício de meditação é tão simples, por exemplo, quanto fechar os olhos e observar a respiração. Toda vez que aparecer ansiedade, ou medo, ou depressão, ou projeção do prazer e da dor como o desejo e medo, nós estamos fugindo do momento presente. Se nós conseguimos ficar no momento presente, nós estamos em meditação. Parece uma coisa fácil. Para que todo esse diagrama? Quando esse momento acontece, nós estamos fora do tempo. Porque uma das coisas misteriosas é que o presente é atemporal. Ele é o salto para o infinito. Nós estamos dentro de Deus e não percebemos. Basta a mente estar no presente, que toda a ansiedade, depressão, medo, etc., todas as projeções da mente cessam. E daí surge um estado de paz e felicidade. A senhorita Joy Mills diz que meditação é estar onde se está. É uma frase, aparentemente, um pleonasmo, uma redundância. Mas observar-se há que não é fácil se estar onde se está, porque a mente fugiu. A mente não está ali. E aí o amor também não está. Porque o amor é um estado de plena atenção. E se eu não consigo prestar atenção no outro, ou se eu só vejo no outro o que eu quero ver e depois me decepciono porque ele não era, então a gente ouve aquelas frases: tu não parece mais o homem pelo qual me apaixonei, tu não parece mais a mulher com a qual eu me casei. E aí ficam aquelas coisas da memória e do passado e o amor tirou férias. As pessoas querendo forçar uma a ser o que ela não é. Nesse momento surge também o ciúme. Aí então é o desastre final, porque aí vem a dominação, contrata o detetive, não é? As coisas mais simples do dia a dia dependem da atenção. Se a minha atenção não está no que eu estou fazendo ou no que eu estou sentindo, ou se eu não estou inteiro no que eu faço, realmente aquele momento não tem significado, ele se perdeu. Então, essa integração do ser é yoga. O yoga é estar integrado com a sua própria essência, momento a momento. E este método, se eu posso dizer assim, experimental, começa com uma ética chamada yama e niyama, que são as autorrestrições e as observâncias, e evolui na direção da postura, os asanas. Então o yoga para a maioria das pessoas é só postura física, ou coisa de academia. De fato, a parte da postura ajuda a aquietar a mente. Todo o objetivo do yoga é aquietar a mente, sair desse círculo que não para de girar. Então, os asanas, aprender a sentar, pelo menos. Os pranayamas, aprender a respirar. Aí a mente começa a serenar. E os 3 passos interiores, então nós citamos a asana, pranayama, pratyahara é o recolhimento dos sentidos, para não ficar ao sabor do estímulo externo, começa a adquirir interioridade. Por isso o antaranga, o yoga interno, é concentração, contemplação e êxtase. Êxtase é uma palavra, arrebatamento no cristianismo, é estar fora do corpo, é descobrir-se como luz. Isso não se descobre com facilidade. Algumas pessoas em experiência de quase morte começaram a descobrir.
num certo nível, que eram capazes de flutuar acima do corpo. Não sei se vocês viram vídeos sobre isso, relatos de pessoas, mas os cientistas, de um modo geral, são céticos, acham que é uma projeção consoladora. Só que, e nós defendemos isso na parte da tese que foi amputada, por sinal, então recolocamos, que há evidências de que essas pessoas tiveram percepções fora do corpo, de coisas que não estavam acontecendo na sua presença. Então, como que ele saberia que no andar de cima tinha uma botina pendurada numa janela, se o corpo estava sob cirurgia no andar de baixo, e ele não foi para aquela janela no andar de cima, a não ser, aí vão dizer, é uma viagem astral. Muito bem, mas isso indica que não existe só o corpo físico, que a consciência tem outras dimensões. Vocês vão ler vários casos. O Ian Stevenson tem na Universidade da Virgínia 3.000 casos relatados de memórias de encarnações anteriores, geralmente de crianças. Aí vão dizer alguém, não, mas isso aí é projeção da mente, isso aí. Mas e aí, quando esses fatos são comprovados, como o caso do James Leininger? Mais um caso que foi cortado, mas que está no capítulo 5. Aliás, o capítulo 5 inteiro foi cortado. Então, todas as evidências que poderiam comprovar que o yoga não é só uma especulação, essa parte foi cortada. Mas nós achamos que era o momento de trazer ao público, na versão completa. Porque justamente isso é que deixa de ser uma mera especulação metafísica para trazer algum contato com a nossa realidade. A pessoa pode aceitar ou não, pode dizer que houve fraude, isso é outra coisa, mas nós trouxemos as evidências para ser examinada. E ainda me pediram para botar como marca corroborativa, porque não era uma evidência. Então tá bom, trocamos por marca corroborativa. Mas vocês sentem que a parte onde o texto vai trazer um elemento que tangencia a vida diária, aí há resistência. Porque enquanto é apenas filosofia, aí não tem problema acadêmico. Pode pensar o que bem entender, se conectar àquela metafísica com uma evidência do dia a dia, opa, aí é que é a proposta. Podemos fazer uma religião científica? Aquilo que a religião pretende revelar tem relação com a realidade objetiva? Pode o Yoga Sutra se apresentar como um instrumento e método de pesquisa pelo êxtase das coisas que são chamadas transcendentes, ou o transcendente fica numa questão de crença e a ciência fica só com os elementos materiais, e os dois não se entendem e o mundo está dividido, e aí surgem as guerras, e a ciência é usada para fazer bombas, e não tem ética. Pode um mundo ter uma ciência sem ética, ou uma religião que não tem relação com a verificação, não tem verificabilidade? Então, o segundo objetivo da Sociedade Teosófica é encorajar o estudo de religião comparada à filosofia e ciência. Vocês estão percebendo? É a revelação sendo testada pela lógica da filosofia e pelos fatos observados na natureza pela ciência. Essa é a proposta teosófica. Então, o segundo capítulo da obra tenta mostrar por que essa abordagem é teosófica. E tenta mostrar por que a Sociedade Teosófica foi uma das vanguardistas em trazer o yoga e o budismo para o Ocidente. E isso está verificado documentalmente pelo Parlamento Mundial das Religiões de Chicago de 1893. Então, isso aí nós vamos ver até que ponto o Chakravarti do budismo, o Vivekananda do hinduísmo, pela primeira vez falando no Ocidente, tem relação com o esforço da Sociedade Teosófica em tornar aquele evento mais do que um evento cristão. O representante da Igreja Anglicana, o bispo de Canterbury, o Papa britânico, teria dito, e isso está arrolado e documentado, que no Parlamento Mundial das Religiões não podia ou não deveria convidar nenhum palestrante
que não fosse cristão, porque fora do Cristo não há salvação. Mas que parlamento mundial das religiões seria esse se só tivesse cristão? Então essa era a mentalidade do século XIX. Então a sociedade teosófica, onde estamos aqui sentados, ela tem uma história geralmente desconhecida. Mas isso está no capítulo 2. Então nós vamos ver por que ela fez a vanguarda em trazer esses temas para o Ocidente num clima eclético, ecumênico, de fraternidade universal e de liberdade de pensamento. Libertar o ser humano da ignorância, da limitação mental, das viseiras, das superstições. Essa é uma tarefa teosófica, onde todos aqueles santos e sábios convergem. Dizer que a ignorância é a causa do mal deveria nos chamar a atenção. É óbvio que o antídoto para isso é sabedoria. Teosofia, sabedoria divina, o nome que vocês queiram dar, é um estudo de religião comparada, na sua acepção de pensamento teosófica. Na sua acepção de experiência direta, aí nós temos o desafio do autoconhecimento. Aí nós temos uma acepção que não é intelectual. Ela está nos chamando para uma prática meditativa. Então vocês podem entender a tese sob um ponto de vista meramente intelectual, como uma discussão, Deus dos Vedas, como o yoga acontece, dentro do contexto dos darshanas, tem a escola Nyaya, a escola Vaisheshika, a escola do Advaita Vedanta, tem o Purva Mimamsa, tem o Samkhya. Então, o primeiro capítulo é como a universidade gosta. Se quiserem, podem pular. Vão direto para o segundo. O segundo capítulo entra na questão de o que a sociedade teosófica tem a ver com isso. E qual é o objetivo da sociedade teosófica. Vocês vão ver que na doutrina secreta e nas cartas dos Mahatmas é mencionado o Raja Yoga. E que o trabalho essencial, segundo Blavatsky, é preparar o estudante para a prática do ocultismo. O ocultismo prático ela considera sinônimo de Raja Yoga. Aí nós entramos no núcleo dessa tese. O capítulo 3º entra no método proposto por Patanjali e começa com a questão de como que a ignorância é a causa do mal. Tentei explicar como é difícil perceber o eu. Não sei se fui bem sucedido. Peguei exemplos simples. Poderia ter pegado exemplos mais complicados. Eu teria medo que todos tivessem ido embora. Se eu entro aqui numa discussão sobre Asmita e Raga, Dvesha e Abhinivesha, vão dizer, não, isso aí é uma enxurrada de sânscrito. Nós não estamos aqui para ser arrogantes com erudição. Isso deixa para a universidade. Aqui nós estamos na sociedade teosófica. Nós queremos uma experiência real do ser. E este aqui é o caminho simplificado. Uma tentativa de justificar, não é? Mas vocês vão ver, por exemplo, lá pela página, vamos ver se eu acho aqui, porque eu não sou muito bom nesse negócio. Quando chega num ponto, eu provavelmente usei um pouco demais, né? Onde é que eu estou, desejo de servir a humanidade. Aqui, eu botei uma gravura da precipitação da Carta dos Mestres. Estão lá no Museu Britânico, ou agora foram transportadas para a British Library, a Biblioteca Nacional, e mostrei que as letras levadas ao microscópio de 50 diâmetros apresentam uma regularidade de microestrias paralelas. E é difícil de explicar. A ciência não consegue explicar por que essa tinta tem essas microestrias. Dentro de um papel que tem verdadeiros redemoinhos, é o papel de pão da vovó lá, da padaria. Não sei se hoje deve ser tudo de plástico, eu já estou por falar. Mas eu buscava o pão da vovó na padaria, ele tinha aquele papel rugoso. É o papel de arroz
indiano, tibetano, onde essas cartas foram feitas. Só que a tinta está no miolo do papel sem ter entrado pelas bordas. Aí, quando publicamos as cartas em português, o artista queria botar uma caneta na capa, uma pluma, e nesse ponto, a Aveline e eu não concordamos. Aliás, aí nós concordamos que nós, conjuntamente, que não deveria se pôr a caneta, porque elas não foram escritas com caneta. Bom, aí eu fui perguntar para o livreiro lá, ou para o bibliotecário da British Library, como que ele entendia que aquilo existia. O senhor conhece essas cartas que o senhor está guardando? Como é que isso aconteceu? Isso é um método antigo e não se sabe mais fazer. Pronto, essa foi a resposta. Guardou o livro lá. Não dão a menor importância para um dos maiores eventos da história, um fenômeno a ser investigado na universidade. Existem Mahatmas ou não existe? Testa isso aqui no microscópio e me explica como é que foi feito. A tal ponto que o Vernon Harrison, mais de 100 anos depois, fez uma retratação a Blavatsky, nessa obra agora publicada em português pela editora Teosófica, não é? A Blavatsky e a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, uma retratação à questão das cartas dos mestres, onde ela foi acusada de fraude. Certo? Mas levou 100 anos e ela ficou lá com o nome mais sujo do que nunca. Por quê? Porque a ciência não sabe explicar, mas diz que é fraude. Bom, se é uma fraude, tem que explicar como que a fraude foi feita. Tanto que esse é o argumento do Dr. Vernon Harrison, especialista em falsificações da Casa da Moeda Britânica, para inocentar a senhora Blavatsky e pedir desculpas. Então, as cartas dos mestres mereceriam uma investigação científica, mas esse ponto é cortado fora da terra. Dizer, não, mas é que inovou demais, isso é interdisciplinar, nós não temos aqui como avaliar o assunto, então, pesquisa futura. Deixa aí o texto para a pesquisa futura. Eu coloco isso já na introdução. Eu estou amealhando evidências, que a minha tese não é para acabar em mim, eu espero que as futuras gerações aqui representadas prossigam a investigação. Aí nós teríamos uma evidência de que os Mahatmas existem, de que a evolução chega a um pináculo de perfeição. Então nós temos evidência sobre os mundos dentro de mundos. Aí nós entramos na química oculta, aí vão dizer que eu estou de novo voltando a um tema abstrato, mas como que Besan e Leadbeater, em 1908, publicam um livro que antecipa o peso atômico do deutério e do trítio, quando nem o princípio da isotopia tinha sido descoberto. Rutherford descobre, Brickwood descobre em 1932 o deutério com o peso atômico do elemento chamado por eles de adiário, e, na verdade, um isótopo do hidrogênio, assim eles consideram. E Rutherford, em 1934, conseguiu descobrir o trítio, que é o isótopo radioativo que foi usado para bomba de hidrogênio. E isso foi publicado em 1908, e esse livro tinha que estar sendo pesquisado pela ciência. Mas está engavetado, isso é uma fraude. Por que é fraude? Se ele antecipa, se ele dá prova de uma coisa que era então desconhecida, com décadas de antecedência, como é que vai ser uma fraude? Plágio antecipado, existe isso. Foi a acusação feita pelos missionários cristãos na China, quando descobriram que os budistas sustentavam do próprio Buda as ideias de compaixão e amor e tudo mais, como diz já no 5º versículo, o shloka do Dhammapada, que o ódio jamais cessa com o ódio só cessa com o amor. Aí recitaram, e os missionários jesuítas disseram que isso era plágio do Cristo. Aí explicaram que o Buda tinha vivido 600 anos antes de Cristo. Então é plágio de pacto com o demônio. Porque é plágio antecipado.
Bom, aí nesse nível de discussão fica muito difícil. Se nós vamos entender ciência, e eu suponho que a universidade seja ciência, uma evidência tem que ser pesquisada, não tem que ser cortada fora. Mas aí eu deixo a vocês investigar, porque a hipótese de Besan e Leadbeater é que um átomo de hidrogênio é composto de 18 partículas menores, que o Phillips chamou de subquarks, porque agrupadas 3 a 3 corresponde ao peso atômico e às descrições dos quarks, que só foram descobertos em 1964 em diante. Então, aquilo é uma obra extraordinária que antecipa décadas a ciência. Nós não temos ela nem em português. A própria editora acha que não vai vender o livro. Então, estou aqui fazendo campanha, já botei na introdução do livro. Há uma intenção de, em breve, publicar a obra em português. Agora vai. Vamos ter tempo, com certeza. Então, o que acontece? Se nós quebrarmos o átomo físico térreo, que é 1/18 do hidrogênio, diz Leadbeater e Besan que nós entramos no plano astral. Então, se eu tivesse um acelerador de partículas capaz de quebrar nesse nível, eu entraria no mundo dos mortos. Eu teria evidências da sobrevivência pós-mortem ao alcance da ciência. Vocês vão dizer, bom, isso está muito longe de ser alcançado. Mas é assim que começa, nós estamos alcançando agora a fusão nuclear, coisa que ninguém acreditava que poderíamos fazer, embora o Sol fizesse há milhões de anos. Ele transforma duas moléculas de hidrogênio em uma de hélio, daí o seu nome grego. Tá? Então eu faço essas considerações, porque nós estamos dentro do mundo dos mortos sem o perceber. Não é que o mundo dos mortos é em algum outro lugar. Esse é um ponto importante que a teosofia sustenta, mas o método proposto traz evidência, um sírio chamado Animan, que torna possível ver o microscópico, com a própria clarividência no Madhyana Chakra. Aí entra em Kundalini, entra em chakras, e todas essas coisas. Tem, portanto, um glossário, não é? De umas 12 páginas só de termos sânscritos. Tem a referência bibliográfica, são mais 18 páginas. Calculei em média umas 300 obras que são citadas na tese. Mas, como hoje o pessoal não tem tempo, dá uma lidinha aí na tese e já pega uma visão geral. Certo? Um sumário da grande discussão que eu acho que leva a auxiliar a demonstrar que nós conhecemos muito pouco a nós mesmos. E que o autoconhecimento e a autoobservação são a essência da felicidade. Essa é a proposta da tese. Existe uma parte também relacionada à própria astrologia relacionada ao karma, é o item 5.13, imagina se não iam cortar fora, mas os ciclos planetários, segundo Shankara, são momentos de liberação kármica. E eu tenho aqui vários amigos que já sentiram isso na carne, não é discussão teórica. Basta ver o ciclo dos planetas e ver quando os fatos aconteceram. Então, não é uma questão a verificar, existem evidências a respeito, por que há preconceito e não se investiga? Então, a história dessas verificações torna possível falar dos outros mundos, ou lokas, da tradição oriental, torna possível falar da lembrança em outras vidas, torna possível falar do karma e da reencarnação, torna possível falar da lei de evolução, do pináculo da evolução, que são os Mahatmas. Tudo isso é verdade em síntese, mas arrolado nos capítulos mencionados. E o próprio método de meditação, os 9 obstáculos que Patanjali propõe classicamente, como os obstáculos à projeção, que projetam a mente e impedem a meditação, a parte relativa à projeção da mente é o Vikshepa. E, de alguma forma,
me pediram também para lembrar, vamos ver se eu vou conseguir ou se eu vou precisar de ajuda. Eu não sei entrar nessas coisas aqui, mas nós estamos fazendo um curso de formação de yoga com base também nesse livro e na ciência do yoga e também na Bhagavad Gita, pela Associação Educacional Besan, que estamos tentando angariar fundos aqui para criar uma escola para crianças, uma escola teosófica nos moldes da Academia Teosófica de Adyar, quem sabe aqui nos fundos. Então, aqueles que cooperarem estão cooperando com um sonho teosófico antigo, mas, assim como a Editora Teosófica é um braço da Sociedade Teosófica, também a Associação Besan o é para finalidades educacionais. Então, quem tiver interesse, a partir do dia 27 de novembro, salvo número de inscrições não atingir o número mínimo, nós temos a intenção de iniciar o curso, me corrijo, 27 de outubro, nós vamos iniciar o curso de formação em professores de yoga na sua 8ª versão, porque as versões anteriores foram locais em Campo Grande. Agora nós estamos fazendo uma versão nacional que é híbrida. Então, quem quiser ficar só com a parte teórica, paga meia e assiste às minhas 40 horas. Quem quiser sair com o título certificado da Aliança do Yoga, tem que fazer também a parte prática para virar professor. Aí tem um tutor que acompanha a prática nos 8 polos, que são Brasília, Curitiba, São Paulo, no caso Itapecerica da Serra, do Centro Raja, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Campo Grande, Cuiabá e João Pessoa, certo? Então aí tem um tutor local que acompanha a prática, ficam assim todos convidados. O ponto importante para talvez conectar com essa possibilidade de aprofundar o tema de hoje é o site AEBESAN, com T mudo no fim, aebesan.com.br, que quer dizer Associação Educacional Besan, certo? Então ficam todos convidados. A Irlina me pediu para abrir isso aqui, mas eu não sei abrir esse negócio aqui, já é todo complicado. Aí entra direto no site e vocês podem ver essas considerações. Se não, o próprio livro, vocês podem também ler em casa. Vai sair também em breve a versão virtual, que está na moda, o pessoal não quer mais carregar o livro debaixo do braço. E-book, é essa coisa aí que o pessoal não dá mais para rabiscar em cima, mas diz que aí passa uma linha, não sei das quantas. Eu sou do tempo que tem que sentir o cheiro. Bom, ainda tem o cheiro da tinta, isso faz toda a diferença. E, é claro, eu suponho, quando nossa mente começar a serenar, nós vamos estar pondo o yoga em prática. Quando isso florescer, num estado de graça, em que o nosso ser, que é uma luz eterna, conseguir se libertar, ainda que temporariamente, do jugo, das preocupações do mundo, aí a meditação começa a fazer efeito. Aí vocês vão entender por que desde tanto tempo, e eu suponho que alguns aqui já tenham essas experiências, o ser humano tem buscado autoconhecimento pela meditação. Meus irmãos, era isso que eu tinha a agradecer no dia de hoje. E se alguém quiser, nós temos também o livro acessível.